Olá, a graça e a paz de Jesus. Tem uma pergunta vinda aqui no canal, eu quero responder. Até cheguei a fazer um post hoje nas mídias da Shekinah. Alguém me perguntou se ser rico é pecado. Não, realmente não é. A questão, o perigo que a Bíblia vai nos orientar é você querer a riqueza a qualquer preço. Ficar obcecado pela riqueza, né? Colocar isso como uma prioridade absoluta da tua vida. Esse é o perigo da riqueza. Então, o desejo da riqueza, esse desejo, né, que é ilimitado, que não coloca limites na tua vida, esse pode causar problemas e essa riqueza poderá trazer insatisfação para a tua vida, né? Querer ser rico, segundo a Bíblia, não deve ser a prioridade da sua vida, né? A prioridade da sua vida tem que ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que a Bíblia ensina. Por isso que quando aquele jovem rico procurou Jesus, ele falou assim, tá bom, vai lá e vende tudo e volta. Ele não estava testando a salvação dele, ele estava testando onde estava o coração dele. Por quê? Lá em Mateus, capítulo 6, verso 21, vai estar escrito assim: onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, se o meu tesouro está na riqueza a qualquer preço, o meu coração vai estar lá, não vai estar em Deus. Então, tudo na vida é uma questão de prioridade. Qual é a prioridade que você dá para Deus? Eu também peguei um texto, a Bíblia está aqui, e lá de 1 Timóteo 6, 9 e 10, que vai nos ensinar assim, umas coisas muito importantes. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem, olha aí, cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Não precisa nem dizer o que a gente viu acontecer alguns anos atrás, com aquelas correntes que foram feitas aí no Brasil e que envolveu muitos pastores. Eu lembro de pastores que levou a igreja, né, quase que inteira a entrar nessas redes aí, e depois quebraram a cara, né? Houve uma rede dessa lá no Espírito Santo, chamada, se não me falha a memória, Telex Free, que levou muito crente a se envolver naquilo, numa ganância de ganhar dinheiro a qualquer preço, e aquilo era um grande golpe, né? E nós depois vimos uma sequência de outros golpes. Eu mesmo recebi diversos convites de pastores e membros de igreja, pastores principalmente, querendo que eu entrasse em redes para poder ficar rico, né? Não, isso é uma grande oportunidade de dinheiro e tal. Eu vi muita gente acontecer com elas aqui, exatamente o que está aqui, ó. Caíram em armadilhas, está aqui na Bíblia, e depois sofreram grandes problemas. Além de perder o dinheiro, perdeu, né, a amizade de algumas pessoas, colocou as outras pessoas em situação complicada sob o ponto de vista de dinheiro, né, porque investiram em algo que não tinha, né, a orientação de Deus. Eu vi diversos, para dizer centenas de pessoas que caíram nesses golpes. Claro que foram aos milhares no Brasil, mas que eu conheci, posso dizer com toda a clareza, centenas. E agora, nos últimos tempos, né, a gente tem visto também isso acontecer aí na internet. Tem muita gente caindo nessas conversas de PNL, que às vezes envolve pastor, envolve gente que ficou rico, Deus deu para ele a riqueza, e aí eles usam isso para fazer palestras, programas, imersões e retiros para buscar a riqueza a qualquer preço. Eu tenho estado bem preocupado com isso. Isso me causa espécie, né? Eu sou testemunho, porque eu já vivenciei isso no passado. Eu também era muito mais ligado ao dinheiro do que a Deus. Hoje eu faço o inverso, eu sou ligado a Deus, e aquilo que Ele quiser me dar, Ele me dá deliberadamente pelo meu trabalho. Eu não parei de trabalhar,
Eu sou um pastor que trabalha, né? E eu dependo exclusivamente de Deus para me dar o que Ele quiser me dar. Então, eu ainda vejo, e eu vi essa semana uma palestra que aconteceu num determinado lugar do Brasil, na capital brasileira, e tinha um monte de crente. Aí eu fui ver a palestra, fui assistir um pedacinho, não consegui ver tudo, porque é o tempo todo usando o nome de Deus, usando versículos bíblicos, fora do contexto, com o intuito especificamente de vender facilidade, de vender esquemas, né, que vão enriquecer apenas aquele que está palestrando e alguns que estão em volta dele, as chamadas pirâmides aí. Então isso me preocupa muito, porque tem muita gente caindo nesse conto de sereia, né, nesse conto de fadas, mesmo conhecendo a palavra. Então, de novo eu quero dizer, se querer ser rico se tornar a primeira prioridade da sua vida, você vai desviar da sua fé. Pode anotar o que eu estou te falando, você vai desviar da tua fé. Agradar a Deus deve ser sempre mais importante do que ser rico. Para quem é crente, para quem realmente é crente, não crente só da boca para fora, né? É crente que tem um comprometimento com Deus e conhece a palavra. Ser rico não é pecado, não. Quando o dinheiro, principalmente, for ganho de forma honesta, né? A Bíblia dá exemplos de homens que foram riquíssimos, mas foram fiéis a Deus. O primeiro deles é Abraão, riquíssimo. A Bíblia fala dele, mas ele era fiel a Deus em todas as coisas. E Jó perdeu tudo, Deus deu para ele depois 3, 4, 5 vezes mais, 10 vezes mais, porém ele não abandonou a fé e nem abandonou Deus. Então são exemplos de homens ricos, sim. Tem outros, Zé de Arimateia era rico, Nicodemos era rico no tempo de Jesus, Paulo também não era pobre. Depois ele optou, né, por seguir a Deus e parou de fazer o que ele fazia. Então, eu vou pegar também um outro texto de Salomão. Salomão era um rei riquíssimo. Ele era o homem mais rico da sua época. Né? Reconheceu a riqueza, ele mesmo, o rei, reconheceu que a riqueza não traz satisfação. Está lá em Eclesiastes 5:10. Eu vou ler para você. Olha, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz o menor sentido. Percebe? Então assim, eu ganho, mas não estou satisfeito. Aí eu recebo, tenho rendimento, mas não estou satisfeito. Eu estou a ganância de sempre querer mais. Né? Não tem problema você querer trabalhar e ganhar mais. Agora, você tem que ter cuidado se você não está amando mais as riquezas do que Deus. Se você não está cobiçando aquilo que Deus não permitiu que chegue até você. Então esse é o perigo, e quem fala isso é o rei Salomão. Então, a riqueza traz muitas vantagens? Traz, mas traz também responsabilidades. Quanto mais rico a pessoa é, mais responsável ela tem que ser. Muitas pessoas ricas, eu conheço alguns, não conseguem descansar da sua preocupação de ganhar dinheiro, com as suas próprias responsabilidades. Até abandonam a igreja, abandonam Deus, porque focam muito lá no dinheiro, ou às vezes não abandona a igreja, mas quer que Deus faça o que ele quer que Deus faça, não o que Deus quer conceder para ele. Esse é outro perigo muito grande, né? Deus não faz negociata. Deus, você adora ele em espírito e em verdade, e ele concede aquilo que ele determina, porque a soberania de Deus não é minha, para a sua vida, né? Eu só digo o seguinte, que quem é fiel a Deus, por experiência pessoal, ele não sofrerá nenhum tipo de dano e não mendigará pão. Isso eu tenho por experiência própria. Então, eu costumo dizer que às vezes é melhor ter menos dinheiro com menos preocupação. Está lá em Provérbios 15:16. Para quem fez aí o propósito de Provérbios, ó, não pode esquecer desse aqui, ó. É melhor ter pouco com o temor do Senhor de que grande riqueza com inquietação. Então eu não quero riqueza com inquietação. Eu quero aquilo que Deus quiser me dar, porque eu não quero largar o temor nem o tremor de Deus. Então, muitas pessoas querem ficar ricas porque acham que vão encontrar segurança e satisfação no dinheiro. Outra besteira, outra bobagem, né? A riqueza pode desaparecer, ó, no instante. Você pode amanhecer, dormir rico e amanhecer pobre, tá? Colocar a confiança no dinheiro não é sensato. Provérbios 23... nós fizemos esse propósito de Provérbios e nós estamos terminando ele amanhã,
vai dizer assim, ó. Estou com a Bíblia aqui. Essa Bíblia eu ganhei de um diácono meu e eu gosto muito dela. A Bíblia de Genebra, tá? Eu gosto muito dessa Bíblia aqui. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso toda a sua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Percebeu? Então, a gente precisa ter bastante cuidado para a gente não colocar, nem se fatigar, nem entrar em pânico, nem viver apenas por conta de ficar rico. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, a Bíblia não condena a riqueza? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós temos diversos exemplos. Isaac era um homem rico, Abraão, Jó, falei aí de José de Arimateia, falei de Nicodemos, que seguiram Jesus e eram ricos. Não tem problema ser rico. A questão é onde estará a tua mente. Então, o que o crente deve querer? O crente deve querer agradar a Deus e ter o suficiente para viver. É isso que está aqui. 1 Timóteo 6:6-8 vai dizer assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Isso não quer dizer que eu não tenha que estudar, que eu não tenho que trabalhar, que eu não possa almejar algo melhor, só que eu não posso fazer disso, a única visão de vida. A minha visão de vida é Deus e as outras coisas Ele vai me acrescentando. Não significa que eu não tenha que trabalhar, que eu não tenha que buscar, Porque a Bíblia também condena os preguiçosos, está lá em Provérbios. Então, a Bíblia diz que quando nos preocupamos com o reino de Deus, tudo mais que precisamos na vida será suprido. Ah, pastor, então prova. Vou provar. Lucas 12:29-31 vai dizer assim: não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Percebeu? Eu tenho um pai. Meu pai mora lá na altura, mora lá na eternidade. Ele cuida de mim. Eu gosto muito de uma música que fala assim: Deus cuida de mim. Então eu tenho que crer nisso, que Deus cuida de mim. É só eu ser fiel a Ele. Então, cristão pode ser rico? Pode. Um crente que decide fazer um trabalho melhor, de forma honesta, para glorificar a Deus, provavelmente vai subir na carreira e poderá até ficar rico e até riquíssimo, sim, sem problema nenhum. Por outro lado, um crente rico que pode se sentir chamado a doar seus bens aos pobres para a glória de Deus, escolhendo viver de forma mais simples, também pode. E eu conheço exemplos disso, gente que ficou riquíssimo, depois doou parte da riqueza dele e foi viver com aquilo que era suficiente para a vida dele. Ambos podem ser abençoados por Deus e serão abençoados por Deus. Então, se você é rico, glória a Deus. Se você não é rico, glória a Deus também. Mantenha a sua fidelidade, porque Deus vai te cuidar de você. Amém? Então, cuidado para você não cair nessa questão aqui, ó. Não te fatigues para ser rico. Busca a Deus e deixa Ele cuidar de tudo para você. Cuidado com essas conversas de PNL na internet, com essas palestras de pastores que ficam te induzindo a entrar nessas redes, a você a ser rico de qualquer jeito, que você não nasceu para ser pobre. Cuidado com a teologia da prosperidade, que não é bíblica, que fala que você tem que viver aqui na terra o melhor da terra. Realmente Deus falou para a gente dominar a terra, mas eu não posso viver com os olhos fitos na terra, porque eu não vou viver aqui. Eu tenho que viver com os olhos fitos no céu. Eu vou viver lá, então aqui tudo vai ficar. Eu li o texto falando sobre isso. Agora, eu posso buscar trabalhar cada dia melhor? Sim, eu devo até fazê-lo. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa edificar a sua vida, para que você saiba. Pode ser rico? Pode. Mas primeiro, busque as riquezas de Deus para a sua vida ser abençoada. Amém.